Boa noite, é uma alegria muito grande você estar conosco, agora nos celebrando restauração. Uma reunião que a gente vai falar muito sobre aquilo que Deus tem feito com cada um de nós e como que a gente pode viver a nova vida planejada por Cristo. Mas antes, a gente vai celebrar o nosso Deus e eu convido você a celebrar junto conosco. Deus é poderoso, Ele venceu a morte, ressurgiu, aleluia. Vamos declarar: poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu, e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu, e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, Ele nunca nos deixará, creia nisso. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, Ele ressurgiu, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Aleluia. Só Ele é digno de toda a glória. Só Ele é digno de receber toda adoração, todo louvor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu
sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o... Ele é santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que possamos construir as nossas vidas nesse fundamento que é Jesus. Nele sim nós podemos confiar, nele sim nós podemos esperar. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não me abalarei. Eu vou construir minha vida em ti,
minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, como Ele me ama, Ele me amou. Obrigado, Jesus, pelo teu amor infinito. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, como Ele me ama, Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Sua herança é o nosso galardão, seu olhar de graça nos atrai a redenção. A graça é o oceano, estou me afogando. Céus que unem a terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Amém, Jesus. Eu sou um filho amado de Deus, em processo de restauração contínuo, permanente dos meus defeitos de caráter e dos meus maus hábitos. Eu sou o Guina. Novamente, muito bem-vindo ao Celebrando. Celebrando é um programa que tem as suas diretrizes baseado nos 12 passos e nós sempre lemos a cada encontro, ao início de cada encontro, os passos para que nós nunca percamos de vista o horizonte do processo de restauração. E eu vou passar a lê-los agora. O passo número 1 diz lá: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo 2: viemos acreditar que nosso poder superior Jesus poderia restituir nossa sanidade. O passo 3:
Decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Passo 4. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O passo 5. Admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O passo 6. Dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7. Humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. Passo 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Passo 9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiro. O passo 10. Continuamos a fazer o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. Passo 11. Procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para as nossas vidas e forças para realizá-la. Passo 12. Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar essa mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. Nos nossos encontros, nós sempre lemos as lições do material do Celebrando Restauração, baseado nos 12 passos. A semana passada nós tivemos a lição Negação dentro do passo 1. E ainda dentro do passo 1, hoje nós iremos ouvir do pastor Fernando a lição Impotência. Muito obrigado, Guina. Obrigado pela leitura dos passos. Os passos, eles nos mostram essa caminhada e essa jornada de restauração aqui no Celebrando. E hoje, então, nós estamos na lição Impotência, que está baseada no passo 1, que diz assim: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos, e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 18, ele escreve o seguinte: pois eu sei que o que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana. Porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo fazê-lo. Então, semana passada, a gente falou sobre essa questão da gente sair da negação. O que é você sair da negação? É você admitir que você tem um problema. Você tem um problema, você tem alguma dificuldade, você admite isso e fala: olha, eu realmente tenho um problema. E dentro do passo 1, depois de você admitir que você tem um problema, você precisa dizer: olha, eu sou impotente diante deste problema. Eu sozinho não consigo resolver este problema. É isso o que essa lição fala. Então, o passo 1, ele fala para a gente admitir a nossa impotência diante de um problema e até falar que, nossa, eu estou derrotado. Até estranho a gente pensar nisso, né? Como é que eu posso chegar e dizer que eu estou derrotado? É uma coisa ruim a gente pensar. Por quê? Porque é a forma que a gente foi ensinado e a forma como a nossa cabeça pensa, né? Na nossa cultura, a gente é ensinado a ser corajoso, a gente ser forte, a gente realmente vencer na vida. Foi assim que eu aprendi na minha faculdade, foi assim que eu aprendi nos meus trabalhos todos que eu tive ao longo do tempo, e é assim que a gente pensa. Então, eu falar sobre essa questão, não, como assim eu tenho que admitir a minha derrota, eu tenho que me admitir a minha impotência perante algo? Mas o que acontece? Diante do pecado e diante das grandes lutas que nós temos na nossa vida, daqueles enroscos que a gente tem, na verdade tentar resolver isso sozinho, achar que você consegue, foi o que te trouxe até aqui, foi o que me trouxe até o Celebrando. Na minha história, a minha principal área de restauração é a financeira, né? Eu já melhorei muito do que eu estava, mas ainda é algo que eu preciso andar um dia de cada vez. A gente diz que é realmente só por hoje, mas eu tinha uma grande compulsão por compras.
E a única forma, né, e quando começou, na verdade, a minha restauração, foi quando eu assumi que eu tinha aquele problema e eu disse, olha, eu não consigo resolver sozinho. Por quê? Porque a gente acha muitas vezes que a gente vai conseguir mudar quando a gente tiver força de vontade. Quantas vezes você também não deve ter olhado para uma outra pessoa e disse para ela assim, ela não faz tal coisa porque ela não tem força de vontade. Outra área de restauração que eu tenho é a questão da compulsão alimentar. Só eu sei como é difícil para mim emagrecer e manter o meu peso abaixo. Eu sei, eu tenho esta luta. Mas quantas vezes, talvez você não deve ter olhado para uma pessoa, você que talvez não tenha essa luta e falar, não emagrece porque não quer. É só ter força de vontade que é possível fazer, mas não. A verdade é que eu só começo o meu processo de restauração quando realmente eu entendo que eu não consigo, que eu sou impotente diante disso, que eu tenho este problema e que na verdade somente com a ajuda de alguém eu consigo resolver a minha vida. Parece que eu estou dando um passo para trás e eu não vou conseguir andar para frente, mas eu vou dizer para você não. Assumir a sua impotência não é você ser irresponsável pelas suas atitudes e pelas suas decisões. Tem uma coisa muito forte que a gente explica aqui, que a gente aprende no Celebrando, é que a gente não controla praticamente nada. Realmente eu não consigo controlar a vida do outro, eu não consigo controlar a vida do meu amigo, eu não consigo controlar o lugar que eu estou, realmente tem muitas coisas que eu não consigo controlar. Mas eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. Então, eu admitir a impotência diante aquele problema não quer dizer que eu estou tirando a minha responsabilidade dali. Como eu falei, se eu tenho uma compulsão por compras, a responsabilidade de comprar a mais do que deveria, de quem que é? É minha. Se eu tenho um problema com bebida, por exemplo, se eu bebo muito além da conta, eu não consigo me controlar ali, a responsabilidade é de quem? É minha. Mas eu preciso dizer o seguinte, eu não consigo resolver sozinho. Eu sou responsável por isso, mas eu não consigo resolver sozinho. Então aqui no passo 1, nós aceitamos a nossa impotência diante de pessoas. Existem relacionamentos que são relacionamentos difíceis. Talvez você tenha um relacionamento difícil e teve com os seus pais, com seu pai, com a sua mãe, eu não sei, com a sua família. A verdade é que você não vai conseguir controlá-la. Você não vai conseguir resolver aquilo sozinho. Nós também precisamos aceitar a nossa impotência diante das circunstâncias da vida. Todos nós fomos pegos de surpresa com tudo isso que está acontecendo. Hoje, dia 9 de março de 2021, ontem, a gente teve um monte de notícia estranha no nosso país. A gente vive nisso. Como que eu consigo controlar isso, controlar as circunstâncias que a gente vive? Não dá. E eu vou dizer para você, você achar que você consegue controlar as circunstâncias externas, só vai trazer dor e ansiedade e dificuldade para a sua vida. Que mais? A gente precisa aceitar que a gente não consegue controlar a nossa impotência diante das nossas compulsões. Quando a gente fala compulsão, às vezes a pessoa chega e diz o seguinte, eu não tenho nenhuma compulsão, ou compulsão é algo muito, muito forte, muito grande, né? É algo muito, muito forte, assim. Não, eu vou dizer que todos nós temos, cada um na sua. Todos nós temos um problema que para a gente é muito difícil eu conseguir controlar. Que mais? Aceitar a nossa impotência diante do futuro. Não dá para controlar. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Uma das coisas que eu tenho lidado muito com a minha vida é esse medo do meu sustento no futuro. Eu tenho, e a gente olha para o futuro, mas na verdade eu sou impotente diante disso, eu não consigo controlar. E o último ponto é a questão dos nossos sentimentos. O que acontece, a gente não consegue controlar os nossos sentimentos.
E nós somos totalmente impotentes diante deles. Às vezes você acorda com o pé esquerdo, como dizem por aí, você acorda de mau humor, mas por quê? Porque você teve um sonho, ou sei lá o quê. Às vezes uma pessoa olha de uma forma diferente para você e você acha que ela tem um problema contigo, mas na verdade ela estava pensando numa outra coisa que não tinha nada a ver com aquilo. Então assim, os nossos sentimentos, eles nos traem. Então, eu preciso admitir a minha impotência adiante de tudo isso. Tem um esquema que a gente faz, na verdade, ele é um gráfico, é um ciclo, que fala sobre o ciclo da dependência. E ele é muito bacana, né? Assim, o que acontece? Todos nós temos uma dor. Nós temos uma dor ali que gera na gente um problema. Por exemplo, eu posso ter uma dor por causa da minha baixa autoestima, eu posso ter uma dor por causa de uma raiva que eu tenha, eu posso ter uma dor por causa que eu não fui afirmado por alguém, porque eu me sinto menosprezado, ou eu tive um feedback negativo no meu trabalho e eu me sinto culpado, diminuído ali, eu tenho uma dor, qualquer dor emocional que seja. Na busca de aliviar esta dor, o que eu faço? Eu busco um alívio em algum tipo de dependência ou algum tipo de anestesia, como por exemplo, o álcool, as drogas, o ativismo. Quantas pessoas, para não encararem a realidade da vida delas, porque elas têm uma dor ali, elas vão fazendo coisas no trabalho, é uma pessoa workaholic no trabalho, ou uma pessoa que faz um monte de coisa mesmo dentro da igreja, é ativismo muito pesado, ou de repente ela busca alívio na comida, porque é verdade, comer é bom, o açúcar ele dá uma tranquilidade na gente, ou talvez em relacionamentos, eu preciso me relacionar com alguém, eu tenho algum problema ali, né? Então eu vou olhando isso, alguns relacionamentos disfuncionais. Mas o que acontece? Eu tenho uma dor, na busca de aliviar essa dor eu vou para esse comportamento que eu acabo repetindo toda hora. O que acontece com isso? Me dá um alívio temporário, é verdade, ou uma anestesia. Por exemplo, como eu falei na questão da compra, pegar o meu cartão de crédito e comprar algo que eu gostava, me dava um alívio. Me dava, mas era como se fosse uma anestesia, me dava uma descarga emocional, né? Uma descarga hormonal, e me dava um sentimento muito bacana. Mas, logo depois disso, o que a gente tem? Nós temos consequências negativas. Porque se eu comprei a mais do que deveria, vai estourar meu cartão de crédito. Vai vir a conta para eu pagar, tem uma consequência negativa. Se eu comi além da medida, eu vou ter um problema de saúde, de peso. Se eu bebi a mais, se eu usei droga, se eu novamente me coloquei numa situação de alguns relacionamentos disfuncionais, eu vou ter o problema novamente. E essa consequência negativa causa mais vergonha e mais culpa, que faz o quê? Faz com que aumente a minha dor e me cause em mais baixa autoestima. E daí eu caio no número 1, na questão da dor. E daí eu acabo ficando, ou você fica preso nesse ciclo. E esse ciclo é o ciclo de qualquer compulsão que você tenha. Não importa qual seja, qualquer uma delas, a gente acaba ficando preso nesse ciclo. Mas daí eu falo assim, como é que eu resolvo isso? Eu preciso dar uma resposta diferente àquele momento da minha dor. Na hora que você tem, por exemplo, uma febre, não adianta só você ficar tomando ali o antitérmico. Você precisa buscar o problema da febre. Se é uma infecção que você tem, você precisa tomar o remédio correto para resolver aquela infecção. Você tem que tomar um antibiótico. A mesma coisa, aquela dor que eu tenho, o que está por trás dela? Eu conheço um rapaz que o problema dele era com alcoolismo e ele bebia, né, para tentar resolver a dor dele, mas na verdade a grande dor que ele tinha, qual que era? Era uma baixa autoestima, por conta de uma rejeição que ele teve. Então como que ele resolveu isso? Ele resolveu na questão da rejeição e da baixa autoestima dele.
Ele participa de grupos, ele tem amigos que afirmam ele. E daí ele para de procurar a solução na bebida. É claro que muitas vezes os nossos sentimentos, eles são difíceis. Por isso que a gente está aqui. Mas a solução para isso é eu conseguir substituir aquilo que eu buscava. Aquela satisfação imediata que eu tinha, para algo saudável. É assim que a gente vai caminhando. Olha o que diz o texto de Lucas 17, versículo 33. Se vocês se agarrarem demais à vida, irão perdê-la. Mas se a perderem, vocês irão ganhá-la de acordo com Deus. Então esse texto fala, olha, tem uma outra forma de você viver. Tem um outro jeito de você viver. Esse comportamento que você tem ao longo do tempo, e essa busca por alívio em algo que na verdade resolve ali naquele momento, mas logo depois não resolve. Não leva a gente a lugar nenhum. E na verdade tem uma outra forma, né, da gente poder viver. Então no passo 1 eu preciso aceitar a minha impotência, a nossa impotência, diante de algum problema. Eu entendo esse ciclo, né, da derrota, ou esse ciclo da dependência. E que mais? Eu consigo, né, e eu preciso reconhecer que nossa vida, que a minha vida está ingovernável. E ela está fora de controle. Eu não consigo controlar aquilo, mas eu preciso dizer para ele, eu preciso acreditar que eu não consigo resolver aquele meu problema. A gente desenvolveu um estilo de vida autodestrutivo, né, que nega o nosso problema, que nega quem nós somos. E eu acabo escondendo a minha dor. E com tudo isso, eu acabo tendo atitudes que a gente chama de desamor. Quer dizer, eu acabo não amando a mim mesmo. Eu entro num processo que a gente chama num processo de insanidade, que eu acabo fazendo sempre as mesmas coisas, buscando resultados diferentes, mas eu nunca consigo sair dali. Olha o que diz o texto de Marcos 12, versículo 31. E o segundo e mais importante mandamento é: ame os outros como você ama a você mesmo. Então o que acontece? É verdade que eu preciso amar o outro, mas eu não consigo dar o que eu não tenho. Se eu não entendi o amor de Deus pela minha vida, se eu não amo a minha própria vida, eu não consigo dar ao outro. O objetivo é realmente que eu consiga amar o outro. Mas se eu não me amo, eu não consigo fazer isso. Nós precisamos voltar a cuidar de nós mesmos, de maneira que alimente a nossa alma e faça a vida valer a pena. Por quê? Ficar preso naquele ciclo da dependência ou ciclo da derrota é muito, muito ruim. Chega uma hora na nossa vida que chega, eu não aguento mais. A gente fala muito assim, né, do fundo do poço. E o fundo do poço, a nossa impotência, né, a vida desgovernada, ela se mostra, né, pela perda de controle, às vezes externa e às vezes interna. Né? Externa, o que a gente está falando? Pode acontecer de você estar com uma vida tão desgovernada que a polícia vem e você vai para a cadeia, você vai preso. Isso é uma forma que mostra que a tua vida externa, ela está totalmente bagunçada. Ou talvez você perca assim os seus relacionamentos. Existem muitas perdas de relacionamentos assim na sua vida. Você não consegue manter relacionamentos saudáveis, e relacionamentos talvez até a médio prazo. Não, você vai perdendo eles. Talvez você não consiga ficar empregado. Não estou dizendo que todo mundo que está desempregado, ainda mais no país como a gente está, é essa questão da perda de controle, não. Mas sabe aquela pessoa que não consegue ficar empregada? Eu tenho um conhecido meu, ele já tem mais de 60 anos de idade, que ele nunca conseguiu na sua vida continuar empregado. Era assim um desemprego, um atrás do outro. Outra coisa que mostra essa questão da perda de controle externa são os problemas familiares. Todos nós temos dificuldades nas nossas famílias, com nossos filhos, nossos cônjuges, é natural, mas está totalmente fora de controle.
Não. Isso mostra que, olha, a nossa vida está desgovernada de forma externa. E internamente, quando a gente olha para a gente, né, essa perda de controle interna é identificada pelo nosso sistema de crenças falsas e doentias sobre nós mesmos. Muitas vezes a gente tem paradigmas errados na nossa vida. Às vezes a gente acredita em coisas que não são verdadeiras. Por conta da minha história e dos trabalhos que eu tive, eu trabalhei em ambientes muito competitivos, demais. Eu muitas vezes eu tenho medo de ser excluído de alguma coisa que eu estou fazendo. E isso acaba fazendo com que eu tome algumas atitudes ruins diante de colegas que estão junto comigo. Eu conheci um outro rapaz que ele tinha tanto medo da rejeição, ele tinha tanto medo, ele se sentia que ele não era útil, ele não tinha valor para participar daquele ambiente, que ele acabava excluindo as outras pessoas e se isolando de tudo. Por quê? Às vezes a gente acaba acreditando ou que nós somos inúteis, que o mundo deveria girar ao nosso redor, ou talvez aquela posição de vítima. Outro dia eu estava conversando com um rapaz e ele falou isso. Olha, uma das coisas que o Celebrando mais me ajudou foi eu sair desta posição de vítima. Ou talvez você tenha, né, uma crença que você tem muita responsabilidade. Ou que talvez alguém deveria cuidar de você, né? Então a nossa inconstância emocional é geralmente a maneira mais óbvia de identificarmos a perda de controle pessoal. Eu não consigo estar emocionalmente equilibrado, então realmente está fora de controle. A gente tem passado muito por isso, esse momento de pandemia que a gente tem, de muitas incertezas, faz isso com a gente. Por exemplo, eu tive poucas vezes na vida ataques muito fortes de ansiedades, mas nesses últimos meses eu tive isso. E foi bem interessante que, como eu estou no Celebrando já há algum tempo, eu estou entrando no 7º ano do programa todo do Celebrando, que eu tenho feito, eu consigo entender como é que são as minhas emoções e como é que eu funciono. Então, quando eu começo com um ataque grande de ansiedade, eu fico pensando assim, por que isso está acontecendo? Mas o que acontece? Essa minha inconstância emocional, né, esse ataque forte de ansiedade, mostra que alguma coisa interna minha aqui está fora de controle. A minha vida está fora de controle. E eu admito isso, eu entrego isso para Deus, e eu vou caminhando daqui para frente. Olha o que diz Romanos 7, versículo 21 e versículo 24. Assim eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Como sou infeliz? Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Então Paulo ali, ele claramente chega nesse momento da impotência, dizendo, olha, a minha vida está fora de controle. Se eu tentar controlá-la, se eu acho que eu consigo ter forças para resolver, eu realmente não consigo. Tá bom, a gente entendeu essa parte da impotência, de estar fora de controle, que a gente precisa admitir tudo isso. Mas como que a gente faz para dar os passos em direção a isso, né? Quais são os princípios espirituais que o passo 1, ele mostra e ele fala para a gente? O primeiro deles é a questão da honestidade. É muito interessante, eu admitir que eu sou impotente diante de algum problema, faz com que eu seja honesto, e honesto comigo mesmo, e tire um peso das minhas costas. A voz ruim e negativa na minha cabeça, que diz, você tem que dar conta, você tem que dar conta, você tem que dar conta, quando eu digo eu não dou, e eu não consigo, eu estou sendo honesto. E mostra que a nossa identidade não está em Jesus, e não em nossa compulsão, não no nosso mau hábito, e não no nosso vício. Honesto. Deus me aceita, eu sou aceito por Ele. Olha o que diz Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo,
além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, quando eu faço isso, eu sou honesto comigo mesmo. Eu não estou me menosprezando. Isso que você tem que ficar claro. Eu ser equilibrado comigo. Equilibrado. É você se autoconhecer e entender que, olha, você tem as suas limitações. E você coloca isso diante de Deus. E isso, você está sendo honesto. Qual outro princípio espiritual que a gente tem? Um que a gente chama de mente aberta. Quando você faz isso, você está dizendo que, olha, que você está pronto para acreditar que existe uma nova maneira de viver. Nos dispomos a experimentar coisas novas. O que eu estou dizendo para você, a forma como você vem vivendo até hoje, não é a única forma de você viver. E isso é muito legal. Quando a gente tem, aqui a gente está no grupão, a gente está dando essa palestra aqui, mas a gente tem também os grupos de passos, grupos de estudo de passos, onde a gente estuda profundamente o programa do Celebrando. E a gente acabou de acabar um ciclo e a gente vai começar o outro ciclo na próxima semana. E é muito bonito ver como as pessoas, elas terminam o grupo de passos. Por quê? Depois de ter feito o programa todo e ter percebido isso, elas olham e dizem o seguinte: realmente tem uma outra forma de eu viver, uma forma muito mais liberta. Mas para eu chegar lá, eu preciso ter a minha mente aberta. Olha o que diz Filipenses 4:8. Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. O próximo princípio é boa vontade, quer dizer, mesmo eu não compreendendo todos os passos completamente, tomamos uma atitude de prosseguir em busca da nossa restauração. Não desista, a gente diz aqui assim uma coisa muito bacana, não desista até o milagre acontecer. Talvez o milagre seja você conseguir se relacionar com tal pessoa. Talvez o milagre seja você mudar a forma como você enxerga a vida. Talvez o milagre seja você não comer tal tipo de comida. Não desista e entenda. É possível ter a mudança. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito. Mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo diz isso muito claro ali na carta aos Filipenses: olha, eu não cheguei lá ainda, eu não entendi tudo, mas eu continuo, eu caminho, um dia de cada vez. O que importa é só hoje eu vou dar mais um passo, só hoje eu vou andar mais um pouquinho. Então tenha boa vontade. E o último princípio aqui espiritual do passo 1 é a questão de humildade. E eu vou dizer para você uma coisa: todos nós somos orgulhosos, todos nós. Sabe por quê? Por causa da nossa natureza humana. A nossa natureza humana é uma natureza orgulhosa, mas o Espírito Santo de Deus produz um fruto, que uma das suas características é a questão da humildade. E humildade, eu volto a dizer, não é você pensar menos em você, é você ter um entendimento equilibrado de quem você é. Então, humildade é realmente aceitar quem somos, quem eu sou. E eu sou o melhor Fernando Barcelos que existe no mundo, porque só tenho eu. Foi assim que Deus me fez. Ele me deu algumas características boas, e eu tenho outras também ruins. Eu tenho as minhas limitações, mas eu também tenho os meus pontos fortes. E eu posso viver muito bem sendo somente o Fernando Barcelos. E aí, o último então que a gente falou do princípio espiritual, é essa questão da humildade. Olha o que diz Provérbios 29 e 23. O orgulho pode significar o seu fim, mas a humildade irá prepará-lo para as honras. E tem uma última frase aqui: quando admitimos nossa impotência e incapacidade de controlar as nossas próprias vidas, abrimos a porta para que nosso poder superior, Jesus, nos ajude. Não é onde estávamos que conta,
mas para onde queremos ir. Não é onde eu estava lá atrás, mas é aonde Jesus está me levando. E a gente tem agora uma pergunta para você, no seu grupo de apoio, que vai acontecer agora, logo depois. E eu quero pedir para você, se você quiser, na verdade, falar o que você tem medo de admitir na sua vida. E como você acha que admitir a sua impotência diante desta questão pode te ajudar na sua restauração. Eu gostaria de orar por você agora. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Continua conduzindo muito a nossa vida em toda essa questão da nossa restauração e nos ajuda a sermos humildes, aceitarmos as dificuldades e a impotência que temos diante dos problemas e abre, Pai, um novo horizonte na vida de cada um de nós. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Fernando. Nós vamos ler agora a oração da serenidade. A oração da serenidade, ela não é nenhuma reza e não é apenas lendo ela que ela vai mudar o nosso comportamento. Mas ela serve sempre para lembrar, ela sintetiza muito bem a dinâmica do programa de restauração. Dentro dela está incutido aqui: eu não posso, sei quem pode é Deus, é Jesus. Se eu deixar, é viver um dia de cada vez. Então ela é sempre importante, porque ela resume bem a dinâmica do produto do programa de passos. Eu quero ler com você agora a oração da serenidade. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz. Tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade, que eu possa ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz com ele para sempre na eternidade. Amém. Amém. E agora então a gente vai fazer a divisão nos grupos de apoio. E como que a gente vai fazer? Você precisa ir no site da nossa igreja, que é www.ibmalphaville.org.br. Lá no site, logo na primeira página, tem um loginho do Celebrando, CR. Você clica naquele logo e daí vai te levar para a página, e daí você vai seguindo os passos dali, e daí você vai conseguir chegar tanto nos grupos masculinos quanto nos grupos femininos. E quais são os grupos femininos que a gente tem? Então a gente tem grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares de dependentes de álcool e drogas, compulsão por compras e recuperação financeira, e mulheres que amam demais. E nos grupos masculinos, quais grupos que a gente tem? A gente tem grupos de traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas, e compulsão por compras e recuperação financeira. E se hoje é a primeira vez que você está conosco, a gente também tem um grupo de primeira vez, um grupo de conexão, que é específico para você. É só você ir lá no nosso site, você clica no CR, Celebrando Restauração, e vai seguindo ali os passos, tá bom? Eu espero que você tenha um ótimo grupo agora de apoio, uma ótima partilha, e espero que Deus abençoe muito você. E a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Tchau.